Câmara aprova projeto de lei que homenageará a ilustre moradora do Casqueiro. Carreta no Romeirão realizará exames de eletrocardiograma. Câmara aprova projeto de lei que amplia a licença paternidade. E ainda o resumo de mais uma sessão ordinária e financeira suspende a cobrança do seguro do crédito consignado. 5 de novembro, a segunda edição do Seu Últimas Notícias dessa quarta-feira, está no ar. Olá, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na TV Câmara Cubatão. Nós começamos a edição dessa quarta-feira acompanhando que um projeto de lei aprovado ontem na Câmara durante a sessão ordinária dará o nome a uma praça localizada no Jardim Casqueiro de Gilvia Vicentim Xavier, uma antiga moradora do bairro que fez diversos trabalhos lá no Casqueiro e também na nossa cidade. Foi aprovado por unanimidade em sessão plenária o projeto de lei de autoria do vereador Marcinho, que denomina Gilvia Vicentim Xavier a praça localizada na Rua Portugal, com a Avenida Europa no Jardim Casqueiro. A ideia da homenagem foi devido aos trabalhos comunitários realizados por ela em prol da população cubatense em vários segmentos. Tem uma história na cidade de Cubatão e tudo que ela fez aqui em nossa cidade. Hoje, né, a família ela acabou se emocionando de poder lembrar tudo que ela fez e hoje dar continuidade colocando o nome numa praça. É claro, é algo simbólico, mas todo mundo que passar, sentar naquele banquinho ali, vai lembrar da Dona Gilva. A Dona Gilva que tratava dos idosos, trabalhava, servia a Casa do Povo de Deus, fazia visita aos enfermos no Hospital Modelo. Ela tinha um trabalho de coletar materiais recicláveis e com esse recurso encaminhava para a casa de recuperação. Tinha um trabalho na paróquia São Judas Tadeu com o padre Antônio Olivieri, ou seja, ela deixou um legado aqui onde os filhos e os netos estão dando continuidade. Familiares e amigos estiveram acompanhando a sessão na Câmara Municipal de Cubatão. A filha Denise Maria mostrou-se extremamente emocionada e feliz com o projeto de lei dedicado à sua mãe. Olha, a minha mãe, ela sempre foi muito dedicada à população, né? Ela foi uma pessoa muito caridosa e, assim, ensinou muito a gente também a ser caridosos, assim, no sentido de ampliar a vida, ajudar, né? Nunca prejudicar as pessoas. Então, desde pequena, a gente sempre viu a minha mãe sempre com movimentos na escola, na associação de pais, na igreja, né? Então, toda a vida da minha mãe foi voltada para a caridade. Depois que meu pai faleceu, que ela pôde ficar mais determinada a isso, né? E ensinou muito a gente. Hoje eu estou muito emocionada, porque eu gostaria que ela estivesse vendo, né, essas homenagens, né? E muito merecida também, porque ela foi, assim, muito desprendida com relação às pessoas, né? E isso eu estou muito feliz, a gente está muito feliz. Antes eu quero fazer aqui uma correção. Na abertura do jornal eu disse que são eletrocardiogramas. Aqui eu quero me desculpar e falar que são ecocardiogramas que serão realizados lá no Romeirão, já que o espaço está com uma carreta para a realização de exames. E nós vamos conferir agora com o Jefferson Santos como você pode participar. Os exames de imagem por aqui tiveram início no mês de agosto e foram realizados até o final do mês passado. Os ecocardiogramas foram agendados e realizados pela Secretaria de Saúde, que agora expande para os pacientes que têm um encaminhamento pelo Sistema Único de Saúde. Então, aos interessados, esses exames serão realizados por demanda livre na carreta que está aqui no Centro Esportivo Romeirão. Para que o atendimento aconteça, você, cidadão, precisa trazer um documento com foto, que tenha também o número do seu CPF ou cartão do SUS. Hoje, esses exames já aconteceram por aqui, mas tem ainda amanhã e depois no dia 14 desse mês. Os atendimentos começam às 8 horas da manhã. Senhas serão distribuídas para que os exames sejam realizados. O Centro Esportivo Romeirão fica aqui na Rua Pedro de Toledo, número 333, na Vila Couto. É só você vir até aqui para poder realizar o seu exame. A Diocese de Santos terá um novo bispo, Dom Joaquim Moll. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, após o comunicado da Anunciatura Apostólica no Brasil sobre o Papa Leão XIV aceitar o pedido de renúncia por Dom Tarcísio Escaramuça, algo que já é esperado em todo o país, já que o bispo, da diocese, quando chega aos 75 anos, ele precisa se aposentar. Dom Joaquim Moll foi nomeado bispo coadjuntor de Santos em 24 de fevereiro deste ano.
A missa de posse do novo bispo diocesano será realizada no próximo sábado, às 9 da manhã, na Catedral da Diocese de Santos. Agora nós vamos falar do tempo. A nossa quarta-feira foi quente e ensolarada na região até o meio da tarde. Depois o sol saiu e as nuvens tomaram conta do céu, não só aqui em Cubatão, como em toda a nossa região. Mas ao longo do dia os termômetros marcaram mais de 30 graus, ali na casa dos 31 graus. Agora, mesmo à noite, escurecendo, os termômetros ainda estão um pouco altos, sensação de calor, e agora faz 28 graus aqui na nossa cidade. Vamos ver como é que vai ficar o tempo na quinta-feira, na nossa previsão. A quinta-feira começa com céu nublado e possibilidade de garoa ao longo de todo o dia. Já à noite ocorrem pancadas de chuva. Os termômetros variam com mínima de 19 e máxima de 20 graus. Os ventos serão fracos na nossa cidade, soprando 11 km por hora. A umidade relativa do ar pode variar entre 84% e 96%. Em Brasília, Câmara aprova a ampliação da licença paternidade, que será gradual e passará de 10 para 20 dias. O texto agora segue para aprovação no Senado Federal. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta a licença paternidade. Ela, que hoje é de 5 dias, e com a aprovação do texto, que é uma regulamentação do que prevê a Constituição Federal, a licença passará a ser de 20 dias de forma gradual. A licença paternidade é concedida ao empregado com remuneração integral em razão do nascimento do filho, adoção ou de guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, sem prejuízo ao empregado. O benefício seguirá destinado às mesmas categorias de segurados contemplados pela licença maternidade. Segundo o relator do projeto, o deputado Pedro Campos, a ampliação é um passo histórico e é uma garantia do fortalecimento do vínculo paterno e uma forma de ajudar a mãe no período pós-parto. Isso garante a presença do pai nos primeiros dias de vida do filho, fortalecendo o vínculo entre eles e também fortalecendo o desenvolvimento infantil, além de reduzir os riscos de depressão pós-parto na mãe e no próprio pai. E além disso, isso garante que a pessoa terá uma remuneração que é o salário paternidade durante esse mês que existirá da licença paternidade e os 20 dias da licença paternidade. Então, é muito importante também dizer que o direito é garantido para quem é CLT, para quem contribui de maneira autônoma para a Previdência e para os segurados da Previdência Rural de receber o salário paternidade no momento que sejam pais de uma criança e com isso possam estar presentes, se dedicando integralmente ao cuidado do seu filho nesses primeiros 20 dias. A introdução da licença paternidade será progressiva, sendo ampliada a partir de 2027. Ele terá início daqui a 2 anos, buscando preparar as empresas para a nova legislação. Começa a partir de 2027 e vai progredindo 5 dias a cada ano, chegando em 2029 com 20 dias de licença paternidade. Então, a partir de 2027 já dobra a licença paternidade, em 2028 triplica e em 2029 quadruplica o tempo da licença paternidade. E esse início em 2027 foi necessário exatamente porque ele será custeado, o benefício, pela Previdência Social. Então é o tempo para as empresas e para o Estado brasileiro se prepararem para pagar o benefício da licença paternidade para aqueles pais que tenham os seus filhos. De acordo com uma pesquisa feita pelo Banco BV, o preço dos carros usados apresentou uma alta de 0,92%, em um acumulado de 6% em 12 meses. Mas, mesmo assim, há uma preferência pelos carros seminovos. Vamos entender agora na reportagem o porquê dessa escolha. A preferência da população por carros seminovos e usados se dá pelo custo do benefício. Outras vantagens incluem o seguro e o IPVA mais barato, o que garante o poder de escolha por um modelo dos sonhos, com um valor que cabe no bolso. Existe um movimento mundial de escassez dos chips eletrônicos, componentes eletrônicos, semicondutores, né? Então isso está atrasando a entrega dos veículos novos. Então existe essa dificuldade das concessionárias em relação a isso, e no Brasil também a gente soma a taxa alta, a taxa Selic alta, né, que deixa os juros altos e complica a questão do crédito e a facilidade da compra dos veículos novos. Então são esses complicadores que estão empurrando as pessoas para comprar mais usados,
E conforme essa demanda aumenta, o preço consequentemente também é empurrado para cima, por isso esse fenômeno aí dos preços acima do valor da inflação. Nesta loja de seminovos, aqui no bairro da Vila Nova, em Cubatão, estão disponíveis 12 veículos automotivos. Em comparação ao ano passado, os clientes estavam com mais recursos financeiros e tinham mais possibilidade de adquirir o veículo. Mas uma coisa pode se afirmar, que todo mundo quer o seu automóvel por um preço mais acessível. A procura em seminovos em Cubatão, ela tem tido um aumento exponencial esse ano, tá? Mas devido a alguns problemas, nem todos os clientes são de fato contemplados com o direito de conseguir pegar um carro por financiamento. Alguns optam também em estar pegando um veículo à vista, que é mais vantagem para eles, que eles falam que não tendo dívida, fica bem melhor a situação. O que acaba acontecendo frequentemente é que os clientes não conseguem ter o CPF aprovado para a compra. E agora? Será que é possível realizar o sonho de ter o veículo? Falar, mas meu nome está limpo porque não foi aprovado. É porque o score dele é baixo, ou seja, eles não usam o CPF deles nas compras, nas contas. Isso dificulta um pouco. Quando eles não são aprovados, eles buscam outras alternativas, como o financiamento bancário. Eles vão até a agência bancária, onde eles têm conta, né? E conversando com o gerente, eles conseguem estar pegando uma carta de crédito para buscar o veículo, ou pegar um empréstimo bancário para estar pegando o veículo à vista. Um cliente da loja conseguiu conquistar o carro tão sonhado e ainda ganhou um cupom que garantiu um valor maior. A gente conseguiu fazer essa conquista, fazer com que o cliente comprasse, e dentro desse financiamento havia um sorteio entre a parceira financeira. E aí cada cliente ganhava um cupom, um número, não lembro no momento, mas acabou sendo contemplado na nossa loja que o cliente ganhou um valor que pagou o carro e ainda sobrou dinheiro para ele. Será que esse panorama dos automotivos usados de seminovos vão continuar compensando no campo financeiro? Vai depender muito dessa questão de baixar o preço dos financiamentos, né, o crédito mais barato, que já tem apontado uma tendência para baixa da Selic, mas vai continuar alto o crédito, e também da normalização do fornecimento desses carros. Enquanto não normalizar a oferta, consequentemente a opção pelos seminovos usados vai ser maior, e a pressão nesse mercado também vai se manter maior. No próximo bloco, vamos juntos conferir o resumo de mais uma sessão ordinária realizada ontem e também vamos ver como cuidar do cabelo para evitar quedas. Você que está nos assistindo, além da sua TV, nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Pegue aqui o seu celular e siga a gente nas redes sociais. Por lá você pode conferir tudo o que acontece no Parlamento, na nossa bem amada Cubatão, e você fica muito bem informado. Não saia daí, a segunda edição do Seu Últimas Notícias volta já. A gente combina! Nosso encontro, nosso clima. A gente combina! Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina! Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina! Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina! Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Seu Últimas Notícias e nós começamos esse bloco acompanhando juntos. Nós vamos conferir juntos como é que foi o resumo de mais uma sessão ordinária realizada ontem com Washington Luiz. Durante a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Marcinho apresentou uma moção de aplauso aos agentes comunitários de saúde,
agentes de combate a endemias e a Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Marcos Roberto Silva Outinho solicitou, através de requerimento, a formação de uma comissão especial de vereadores para apurar se as empresas estabelecidas em Cubatão estão cumprindo o percentual mínimo de contratação de pessoas com deficiência exigido pela legislação federal. Na ordem do dia, o projeto de lei de autoria do vereador Marcinho, que denomina Gilvia Vicente Xavier a Praça de Portugal com a Avenida Europa no Jardim Casqueiro, foi aprovado, assim como o do vereador Alexandre Mendes Utopete, que institui no calendário oficial do município a Festa do Pescador. O projeto de lei complementar, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, foi aprovado, porém, registrando o voto contrário dos vereadores Marcinho e Guilherme do Salão. E foi aprovado também pelos parlamentares o projeto de lei que dispõe sobre o prazo para a implementação do cadastro sigiloso de 12 meses de trabalhadores elegíveis à contratação. Após o acordo com o INSS, financeiras vão ter que suspender a cobrança de seguros no crédito consignado. O INSS firmou um termo de compromisso para que o Banco Inter, a Facta Financeira, além da Cobut, a Sociedade de Crédito, suspendam de maneira imediata a cobrança de seguro prestamista nas operações de crédito consignado ofertada para aposentados e pensionistas. Também conhecida como proteção financeira, o seguro de vida, o seguro prestamista, é uma modalidade de seguro atrelada ao crédito que garante o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez, desemprego ou situação previstas na apólice. Com o termo, as instituições também se comprometem a devolver os valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista, caso seja comprovada a irregularidade após o processo administrativo, com garantia de ampla defesa contraditório. Em 15 de outubro, o INSS havia suspendido a realização de novas operações de crédito consignado com essas instituições, que estavam sob investigação do órgão do governo federal, incluindo a Controladoria Geral da União. Na ocasião, o Instituto disse que a decisão era uma medida necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público até a conclusão definitiva dos processos de apuração. Em contrapartida, o INSS diz que restabelecer a possibilidade de averbação dos novos empréstimos consignados pela instituição até a conclusão dos processos administrativos em andamento. 7 unidades de saúde aqui da nossa cidade agora passam a oferecer a vacinação antirrábica. O atendimento antes só era oferecido no PS Central, que continuará aplicando a vacina e oferecendo o serviço 24 horas por dia, mas apenas em caso de acidentes com animais. As unidades de saúde que aplicarão o imunizante são as unidades do Jardim Casqueiro, que fica na Rua Espanha sem número, da Vila Nova, que fica na Rua São João, número 185, a UBS da 31 de Março, que fica na Rua Antônio Simões de Almeida, sem número, na Vila Natal, que fica na Rua dos Cravos, número 331, no Morro do Índio, que fica localizado na Avenida Principal, número 3.467, no Vale Verde, que fica na Rua Vereador Paulo Nós, sem número, e também na Cota 200, que a unidade de saúde fica na segunda passarela da Via Anchieta, no quilômetro 50. São Paulo registra a queda de casos de estupro e homicídios em setembro. Em contrapartida, os feminicídios e os furtos cresceram. O balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostra que de setembro do ano passado até setembro deste ano, diversos crimes apresentaram redução. Os casos de homicídio dolosos caíram de 1.860 para 1.819, o menor patamar desde 2001. Os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, de 15 passaram para 9. Entre setembro de 2024 e de 2025, foram registrados 102 casos, uma redução de 22,1%. Os estupros apresentaram queda, com 1.311 ocorrências, 26 casos a menos. Já os casos de feminicídio apresentaram alta, de 173 passaram para 182. Já os furtos cresceram neste período, de 45.906 casos foram para 47.282. Segundo a Secretaria de Segurança Pública Paulista, a queda nos casos de homicídios dolosos e de latrocínio são resultado das ações integradas entre as polícias do estado. Você tem queda de cabelo ou se incomoda com as falhas no seu couro cabeludo?
Essa situação que você pode estar passando, assim como eu, pode ser causada por diversos fatores. Essa situação tem solução, mas para isso você precisa descobrir o problema e você consegue fazer isso indo através de uma avaliação personalizada. Perder cabelo é algo que preocupa muita gente. Será que é normal ver fios caindo todos os dias? A dermatologista doutora Maiara, especialista em tricologia, explica as principais causas e os tratamentos mais adequados para controlar o problema. A médica afirma que é normal perder alguns fios por dia, mas quando a queda aumenta, pode estar ligada à anemia, doenças da tireoide ou ao estresse. Normalmente a gente perde 100 a 150 fios diariamente e isso é completamente saudável. No consultório, o que eu mais vejo, sem dúvida nenhuma, é anemia, hipotireoidismo, né? E também deficiências de vitaminas, são muito frequentes. Então, quando o paciente vem aqui, a gente faz, né, os diagnósticos através de exames, né? E também tem a tricoscopia, que é o nosso exame do couro cabeludo e da haste, mas sem dúvida essas são as principais causas. O estresse, ele é um gatilho para acelerar nosso ciclo capilar para entrar em fase de queda. Existem vários tipos de queda de cabelo, que são identificadas por meio de exames específicos. Principalmente o eflúvio telógeno, né, que é a queda capilar propriamente dita. Tem o eflúvio por questões de uso de medicação também, né? E a gente tem a alopecia areata, tem a alopecia androgenética. Então são vários nomes, né, de tipos de queda de cabelo que a gente consegue fazer o diagnóstico também. Principalmente com a anamnese, né, que é o nosso exame de conversa mesmo no consultório. Depois a gente tem a tricoscopia, que é uma câmera que a gente analisa tanto o couro cabeludo quanto a haste e os exames laboratoriais. Então, sem esse trio, a gente não consegue chegar num diagnóstico correto. O diagnóstico correto é fundamental para definir o melhor tratamento. A alimentação também tem papel importante na saúde dos fios. O grande segredo é qual é a causa da sua queda, né? Então, é o seu couro cabeludo inflamado? É a sua vitamina? Tudo bem, mas qual é o nutriente que a gente está suplementando? Na tua alimentação, o que você consegue substituir, né? Que é a via mais saudável é sempre o alimento. Verduras e vegetais, né, são bem importantes porque tem bastante vitamina importante para o cabelo, como o zinco. A vitamina D acaba sendo o sol, mas a gente agora tem, né, um guideline novo indicando mais a parte por comprimidos, né, para preservar câncer de pele, rugas. Mas também as carnes, né, que tem bastante B12, ferro, né, então... No geral, são esses os pontos mais importantes. O tratamento para a queda de cabelo depende da causa da perda dos fios. Só depois da avaliação, o especialista indica o cuidado ideal. A dermatologista também alerta para os mitos sobre o problema e reforça que é fundamental buscar orientação profissional. Se a gente tem a deficiência nutricional, suplementar, mas entendendo o porquê da causa, né, dessa deficiência. Existe a terapia capilar, né, também, que é importante, que a gente consegue acelerar um pouquinho o ciclo capilar, né, mas sempre, sem dúvida, o melhor tratamento é de acordo com a causa. Bom, primeiro é sobre o shampoo, né, anti-queda, que a gente comentou. Então, realmente, assim, não vai tratar a deficiência nutricional, não vai tratar um hipotireoidismo. Então, o shampoo anti-queda não vale a pena, né? Outra coisa também é lavar menos os cabelos, porque vai cair, a pessoa pensa que vai cair menos. Na verdade, isso deixa o nosso couro cabeludo mais oleoso, com mais descamação, com mais risco de queda. Então, esse é um mito também bem clássico aqui. Outro também é tomar vitamina sem nenhuma orientação, né? A tricologia, a gente precisa entender o paciente como um todo, né? Então, a gente tem que examinar, né, couro cabeludo, ver as medicações que são possíveis, né? Quais são as doenças, às vezes, que não foram diagnosticadas, se tem a deficiência, como é que é feita a suplementação, né? Às vezes a pessoa precisa de suplementação, mas tem alguma intercorrência para não poder suplementar por algum motivo, né? Qual via? Então, isso tem que ser, né, assim, uma consulta médica mesmo, de preferência com o médico dermatologista que se especializou em tricologia, né? Porque a gente tem algumas nuances, assim, uma experiência maior, né? Que pode gerar um sucesso bem maior, né, para o paciente. E até eu vou passar por uma consulta. Bom, aqui, então, o que a gente está vendo
na pontinha dos fios, ó, muita haste quebrada. O ideal para o cabelo ficar bonito, a gente cortar essas pontas duplas, né, quebradas. É isso aí, gente. Vou cortar o cabelo. A gente viu agora sobre as quedas de cabelo e vamos falar de uma coisa que arranca o cabelo dos seus torcedores. Futebol, agora do esporte, nas últimas notícias. Hoje tem início a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7 horas da noite, o Corinthians enfrenta o RB Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques. Já às 9h30 da noite, o São Paulo enfrenta o Flamengo em uma casa diferente, a Vila Belmiro. Devido a uma série de shows que serão realizadas no Morumbis, no Cícero Pompeu de Toledo, a Casa do Tricolor Paulista, a Casa do Tricolor Paulista vai ser aqui na Serra, no Estádio Urbano Caldeira. E assim nós encerramos a segunda edição do Seu Últimas Notícias dessa quarta-feira. Você pode conferir as nossas reportagens, a nossa programação ao vivo. Você que está no 48.2, você pode pegar o seu celular, seu computador e acessar as nossas redes sociais. Só você pesquisar TV Câmara Cubatão no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Por lá você confere tudo o que acontece na Casa Leis Cubatense e na nossa Rainha das Serras. E você, seguindo a gente por lá, pode também conferir os nossos bastidores. Uma ótima noite para você, um bom finalzinho de quarta-feira e até amanhã. Se cuida. Tchau.